Hare Krishna, muito obrigado, Ananta Vishnu, Bhaktirasa, Chandramukha Swami, por essa oportunidade que vocês estão dando para nós e para todos os devotos do Brasil e do mundo, esse Saptaha Yagya, né? Essa audição do Srimad Bhagavatam. Já participamos da edição anterior e agora é uma honra também participar desta edição. Esperamos estar vivos para completar os 12 anos, né? Todos os cantos do Bhagavatam. Hare Krishna. Uma palavra Shri Damodara. Então, dando continuidade aqui a leitura e os comentários do Maharaj Purushatraya, vamos ao verso 27 e concluir este capítulo 7, que vai até o verso número 53. Então, a metodologia nossa vai ser bem simples, nós vamos simplesmente ler os versos em português e vamos destacando algumas passagens cruciais dos comentários de Srila Prabhupada. Então, iniciando o verso 27. Não há dúvida alguma de que o Senhor Krishna é o Senhor Supremo. Caso contrário, como seria possível que ele matasse uma demônia gigantesca como Putana, quando ele ainda vivia no colo de sua mãe? Virasse uma carroça com sua perna, quando tinha apenas 3 meses de idade? Arrancasse pela raiz um par de árvores Arjuna tão altas que tocavam o céu, quando ele apenas engatinhava? Todas essas atividades só são possíveis para alguém como o próprio Senhor. E aqui em significado, Prabhupada destaca: ninguém pode fabricar um Deus valendo-se da especulação mental ou colocando votos numa urna. Deus é eternamente Deus. Quer fazer um comentário? É interessante que Prabhupada também explica que desde a própria infância, Krishna ele manifesta atividades sobre-humanas. No Bhagavad Gita, Krishna fala que somente os tolos, né, consideram ele um ser humano comum quando ele se manifesta nesse mundo. Então, desde criancinha, por exemplo, Bhaktivinoda Thakura também fala que Krishna tem suas lilas eternas nesse mundo, né, quando ele manifesta na Vrindavana desse mundo, na Gokula desse mundo, mas esses passatempos desse mundo vêm do mundo espiritual. Mas nesse mundo também tem as lilas, segundo Bhaktivinoda, ocasionais. É quando ele tem de matar demônio. Porque no mundo espiritual não tem demônio. Ele não, no mundo espiritual, na Goloka Vrindavana, do mundo espiritual original, Krishna não mata demônio. Mas são lilas, né? Que Krishna, inclusive Bhaktivinoda Thakura, ele faz uma... Ele explica que os demônios, na verdade, simbolizam os anartas, ou as impurezas que temos dentro do nosso coração. Então, cada demônio pode significar, né, um demônio. Por exemplo, nessa leitura desse primeiro verso, destaca Putana e também o passatempo chamado Sakat Bhajan, que é quando Krishna destrói o carrinho, né? Ele quebra o carrinho. Essa quebra do carro, onde ele estava, bateu com a perna e quebrou o carrinho antes de Trinavarta aparecer. Então, essa quebra do carrinho, ela simboliza os velhos e novos maus hábitos que temos, como a preguiça, a letargia, a vaidade, tá? Então, e também Putana, quando Putana, ela entra disfarçada em Vrindavana, rodando uma flor de lótus. Todos os habitantes pensaram que era, na verdade, a deusa da fortuna, por isso deixaram ela entrar na casa de Mãe Yashoda. Mãe Yashoda também acolheu, pensando que era Lakshmi Devi, deu Krishna para ela no colo, né, para ela carregar. E sabemos que ela untou o bico do seu seio com um veneno letal para matar Krishna. E Krishna, antes de matar Putana, no livro de Krishna, Prabhupada explica que ele fechou os olhos, né? Krishna fecha os seus olhinhos e vários devotos dão um significado simbólico. Por que Krishna fechou os olhos quando Putana estava carregando ele no colo? Então, Prabhupada explica que, alguns devotos explicam que Krishna fechou os olhos porque quando a demônia viu Krishna, ela ficou com tanto medo e pensou: nossa, essa criança pode destruir o universo inteiro.
A própria Putana viu que ele não era uma criança comum. E para ela não desistir de matá-lo, Krishna fechou os olhos, seus olhinhos de lótus, né, para ela não sentir tanto medo. E também, mas a explicação mais importante que Prabhupada dá é que o primeiro Asura a matar Krishna era do sexo feminino, foi essa Putana. E Krishna sabia que na tradição védica, que ele próprio criou, né, as mulheres, as crianças e os idosos, né, são as personalidades, né, as fases da vida e os gêneros mais assim protegíveis, né, que devem ser mais bem cuidados. E Krishna ficou muito envergonhado de matar uma demônia do sexo, que era uma do gênero, né, feminino. Então ele fecha os olhos porque ele falou assim: nossa, eu vou ter de matar uma mulher. E também ele a considerou como sendo a sua própria mãe. Poxa, eu vou ter de matar ela, que ela agia ali como uma ama de leite, apesar da intenção de matá-lo. Krishna não considerou a sua má intenção. Então, ele a considerou como sendo a sua própria mãe. Então, é interessante assim, esses detalhezinhos dos passatempos de Krishna. E ela simboliza, né, Putana simboliza o guru farsante, tá? O guru enganador. Então, é também um alerta, né, que Bhaktivinoda faz para a gente ficar atento e ter pelo menos a inteligência, né, suficiente, principalmente os devotos iniciantes, para discernir quem é o mestre fidedigno e quem é o mestre enganador. E Putana simboliza esse mestre farsante, tá bom? Verso 28. Então, quando os vaqueirinhos e seus animais também beberam a água envenenada do rio Jamuna, e depois que o Senhor, em sua infância, os reviveu por intermédio do seu olhar misericordioso, apenas para purificar a água do rio Jamuna, ele, com uma espécie de diversão, pulou no rio e castigou a venenosa serpente Cália, que ali se ocultava, emitindo ondas de veneno com sua língua. Além do Senhor Supremo, qual é a outra pessoa que pode executar essas tarefas hercúleas? Cália já simboliza a remoção da vaidade, né? A malícia, a tendência de fazer o mal aos outros, a perversidade, a indelicadeza, são os anartas. Ao ler a história de Cália, ela remove essas impurezas. Verso 29. Na mesma noite do dia do castigo da serpente Cália, quando os habitantes de Vrajabhumi dormiam despreocupados, irrompeu na floresta um incêndio causado pelas folhas secas, e parecia certo que todos os habitantes iriam morrer. Mas o Senhor, juntamente com Balarama, salvou-os pelo simples fato de fechar os olhos. São essas as atividades sobre-humanas do Senhor. Então, aqui tem um trechinho do Significado de Prabhupada, o comentário. Arrancar pela raiz uma gigantesca figueira de bengala, ou árvore ajuna, e extinguir um flamejante incêndio na floresta, apenas fechando os olhos de certo, são atividades que superam qualquer espécie de esforço humano. Essa história do incêndio é o da Bhagini Vinashta, né? É o extinção do incêndio ou fogo na selva, que simboliza a luta contra a opinião dos outros. Então, essa é uma história muito interessante para quebrar o que a gente vê hoje, essa luta política, né, de direita e esquerda. Então, esse passatempo ele quebra com o ódio, ele acaba com o ódio contra outras comunidades ou contra outras opiniões. O desrespeito, né, também aos outros, né? Verso 30. Quando a vaqueira Yashoda, a mãe adotiva de Krishna, tentava amarrar com cordas as mãos de seu filho, ela verificava que o comprimento da corda era sempre insuficiente. E quando finalmente ela desistiu, o Senhor Krishna, logo em seguida, abriu a boca, onde a mãe encontrou situados todos os universos. Vendo isto, ela desenvolveu dúvidas em sua mente, mas esta foi
uma maneira diferente, através da qual ela se convenceu da natureza mística de seu filho. Prabhupada explica. Esta é a ação de Yogamaya, a potência interna do Senhor, que age para aperfeiçoar todos os passatempos que o Senhor realiza com suas diferentes espécies de devotos. À exceção de Deus, quem poderia fazer tais maravilhas? O Senhor Krishna evitou que seu pai adotivo, Nanda Maharaj, ficasse com medo do semideus Varuna e libertou os vaqueirinhos, tirando-os das cavernas da montanha, onde tinham sido postos pelo filho de Maya. Também aos habitantes de Vrindavan, que estavam atarefados, trabalhando de dia e dormiam profundamente à noite por causa do seu árduo trabalho durante o dia, o Senhor Krishna concedeu a promoção ao planeta mais elevado no céu espiritual. Todos estes atos são transcendentais e indubitavelmente provam sua divindade. Prabhupada explica, na verdade, Varuna não prendeu Nanda, porque os habitantes de Vrindavan viviam ocupados em pensar em Krishna numa constante meditação sobre a personalidade de Deus, executando uma forma específica de samadhi, ou transe em Bhakti Yoga. Menciona-se aqui com toda clareza que os habitantes de Vrindavan estavam intensamente ocupados no árduo labor diurno e, por causa do trabalho árduo do dia à noite, eles caíam em sono profundo. Tudo o que eles faziam era espiritualizado, porque tudo se harmonizava com a relação que eles cultivavam com o Senhor Krishna. O ponto central das atividades era Krishna, e nesse caso as aparentes atividades do mundo material estavam saturadas de potência espiritual. Verso 32. Quando os vaqueiros de Vrindavan, sob a instrução de Krishna, deixaram de oferecer sacrifícios ao rei dos céus, Indra, toda a extensão de terra, conhecida como Vraja, foi ameaçada de ser arrastada pelas constantes chuvas torrenciais que caíram durante 7 dias. O Senhor Krishna, por sua imotivada misericórdia para com os habitantes de Vraja, segurou com uma só mão a colina, conhecida como Govardhan, embora tivesse apenas 7 anos. Ele fez isso para que os animais fossem protegidos da enxurrada. Prabhupada explica, logo este incidente provou categórica e definitivamente que em todas as circunstâncias o Senhor Krishna é a personalidade de Deus, como um bebê no colo de sua mãe, como um menino de 7 anos e como um ancião de 125 anos. Em nenhum dos casos, ele nunca esteve no nível de um homem comum, e mesmo em sua idade avançada, ele parecia um jovem de 16 anos. Esse passatempo, Bhaktivinoda explica que ele também mostra que ele quebra a questão do panteísmo, né, de que Deus é tudo. É muito comum ir na Índia, a gente pergunta para um indiano, quem você adora, qual a sua religião? Eles falam, all gods, todos os deuses são iguais, né? Mas nós defendemos o monoteísmo polimórfico, né? Deus é um, mas ele pode se manifestar em muitas encarnações. Mas os semideuses, né, como no caso desse passatempo, né, Indra, Puja, Varana, ele não está nem na categoria de encarnações, né? Os semideuses são entidades vivas que acumularam piedade, porém eles não estão nem na categoria de encarnações divinas, eles estão na lista de encarnações, então eles não podem considerar deuses, né? Então, nesse passatempo, Krishna proíbe a adoração de deuses. Na Bhagavad Gita, Krishna fala que a adoração de semideuses é para pessoas menos inteligentes. E então ele representa esse abandono da ideia de adorar vários deuses. Tá? Adorando Krishna, nós sabemos que regamos a raiz do universo e todos os deuses, né? Todos os nossos tributos, todos os nossos compromissos com antepassados, até mesmo com semideuses, e são pagos, né? São quitados se canalizamos, né, o nosso puja, as nossas homenagens unicamente a Krishna. Quando o Senhor estava ocupado em seus passatempos da dança da rasa, na floresta de Vrindavan, atiçando os desejos das esposas dos habitantes de Vrindavan,
com canções doces e melodias, um demônio chamado Shankachuda, um rico seguidor do tesoureiro do céu, Coveira, raptou as donzelas e o Senhor decepou-lhe a cabeça. E Prabhupada explica: os passatempos do Senhor são conhecidos pelos peritos capazes de ver o passado, o presente e o futuro, e Brahmaji, sendo um deles, predisse o que aconteceria no futuro. O episódio em que Shankachuda é morto pelo Senhor é um incidente mais recente, depois da Rasa Lila, e não é exatamente um evento simultâneo. Então, aqui, para simplificar, né, são palavras que Brahmaji, Senhor Brahma, dirige a Narada, e esse momento em que ele fala, ele está prevendo as ações futuras de Krishna. Esse passatempo de Sankachuda, segundo Bhaktivinoda Thakura, ele evita o anarta, né, de cobiça, e por nome e fama. Todas as personalidades demoníacas, como Pralamba, Renuka, Baka, Kesha, Arista, Chanura, Mustika, o elefante Kuvalayapida, Kansa, Yavana, Narakasura e Pandraka. Grandes marechais como Shalva, o macaco do Ivida e Balvala, Dantavakra, os 7 touros, Shambhara, Vidurata e Rukmi, bem como grandes guerreiros como Camboja, Matsyakuru, Srinjaya e Kekaya, lutariam todos vigorosamente, quer com o Senhor Hari em combate direto, quer com ele sob seus nomes de Baladeva, Arjuna, Bhima, etc. E os demônios, sendo então mortos, atingiriam ou o Brahmajyoti impessoal ou sua morada pessoal nos planetas Vaikunta. Então aqui Prabhupada explica, né, que o Senhor apareceria, e é o que ele faz sempre que aparece, com todos os seus associados e potências. Portanto, as almas rebeldes, como os demônios e os homens demoníacos mencionados por nomes como Pralamba, seriam mortos ou pelo próprio Senhor ou por seus associados. Mas devemos saber muito bem que todas as entidades vivas supracitadas que seriam mortas alcançariam a salvação ou emergindo no Brahmajyoti do Senhor, recebendo a permissão de entrar nas residências do Senhor, chamadas Vaikuntha. Verso 36. O próprio Senhor, sob sua encarnação como filho de Satyavati, Vyasa, considerará a literatura védica por ele compilada muito difícil para as pessoas de pouca inteligência e com vida curta, e assim dividirá a árvore do conhecimento védico em diferentes ramos, segundo as circunstâncias da era em particular. Nessa passagem, Brahma menciona a futura compilação chamada Bhagavatam para as pessoas da era de Kali. Angariar confortos materiais para o corpo é uma atividade que está no modo da ignorância, especificado pelas leis da natureza material. O verdadeiro avanço de conhecimento significa progresso do conhecimento em autorrealização. Verso 37. Quando os ateístas, após ficarem versados no conhecimento científico védico, aniquilarem os habitantes de diferentes planetas, voando invisíveis no céu, em foguetes bem construídos, preparados pelo grande cientista Maya, o Senhor confundirá suas mentes, atraindo-os como Buda, e pregará sobre princípios sub-religiosos. Então, aqui em Significado Prabhupada explica que, segundo Shladiva Goswami, a encarnação de Buda mencionada neste verso apareceu numa diferente era de Kali. Na duração de vida de um humano, transcorrem mais de 72 Kali-yugas, e numa delas apareceria o tipo de Buda aqui mencionado. Enquanto não for humilde e desprovida de orgulho, a pessoa não poderá ser inofensiva e mansa. E depois de ser não violenta, ela deve aprender na vida a ser simples e tolerante. Então, aqui Prabhupada explicando, né, que essa encarnação de Buda aparece num diferente momento histórico, numa diferente Kali Yuga, em uma vida de Mano. E também ele explica essa questão do princípio Upadharmyan, né, que são os princípios religiosos ou sub-religiosos, né, que são apenas valores, como a Ahimsa. E Prabhupada explica que só a não violência ela não constitui um princípio de autorrealização, um princípio profundo.
Então, por isso que são considerados princípios sub-religiosos, na categoria de valores. Verso 38. Depois disso, no final da Kali Yuga, quando não houver temas a respeito de Deus, mesmo nas residências dos supostos santos e cavalheiros respeitáveis, que pertencem às 3 castas superiores, e quando o poder governamental se transferir para as mãos dos ministros que, tendo sido eleitos, eram membros da classe dos Shudras inferiores ou de pessoas inferiores a eles, e quando nada se souber sobre as técnicas de sacrifícios, nem mesmo verbalmente, a essa altura, o Senhor aparecerá como o supremo castigador. Então, Prabhupada explica os santos e as castas ou ordens superiores da sociedade são julgados de acordo com a proporção de seu conhecimento acerca da ciência de Deus, ou Tattva-gyana, e não em função de algum direito adquirido por nascimento ou em função de alguma designação corpórea. Tais designações, sem nenhum conhecimento sobre a ciência de Deus e sem conhecimento prático acerca do serviço devocional, são todas consideradas como enfeites em corpos mortos. Então, aqui, para poder explicando justamente porque a previsão do Senhor Buda, explicando aqui a Narada, é o futuro, aqui na transição, no limiar, no término de Kali Yuga, quando o Senhor Kalki aparecerá. Então, Prabhupada explica no significado que, a partir dessa visão de Buda, as pessoas mesmo consideradas religiosas, e descendentes de famílias consideradas religiosas, não terão, de uma maneira profunda, o conhecimento realizado. Será uma mera exposição externa. Então, nesse momento, o Kalki aparecerá. Verso 39. No início da criação, a penitência, eu, Brahma e os Prajapatis, os grandes sábios que geram, depois, durante a manutenção da criação, existem o Senhor Vishnu, os semideuses com poderes controladores e os reis de diferentes planetas. Mas, no final, há a irreligião. E depois o Senhor Shiva e os ateístas cheios de ira, etc. Todos eles são diferentes manifestações representativas da energia do poder supremo, o Senhor. Então, Prabhupada explica que, quando a criação se prepara para o seu desfecho, aparece primeiro o princípio da irreligião. Depois, o Senhor Shiva com os ateístas cheios de ira. Mas todos eles não passam de diferentes manifestações do Senhor Supremo. Portanto, Brahma, Vishnu e Mahadeva são diferentes encarnações dos diferentes modos da natureza material. Verso 40. Quem pode fazer uma descrição completa do poder de Vishnu? Nem mesmo um cientista, que talvez tenha contado as partículas dos átomos do universo, atinge esse objetivo. Porque foi só ele que, sob sua forma de Trivikrama, movimentou suas pernas e ultrapassou, sem nenhum esforço, o planeta mais elevado, Satyaloka, indo até o estado neutro dos 3 modos da natureza material. E todos foram sacudidos. E Prabhupada explica, mas mesmo que alguém seja capaz de contar essas partículas atômicas ou consiga dobrar o céu como se dobra um lençol, ele, no entanto, continua sendo incapaz de estimar a extensão do poder e energia do Senhor Supremo. Verso 41. Nem eu... Aqui para o Bharata, ele é recorrente, nessa explicação, que o problema dos materialistas, não aceitar a Achintya Shakti, esse poder inconcebível do Senhor. Verso 41. Nem eu, nem todos os sábios nascidos antes de ti, conhecemos por completo a onipotente personalidade de Deus. Logo, que podem os outros, que nasceram depois de nós, saber a respeito dele? Nem mesmo a primeira encarnação do Senhor, a saber, Shesha, foi capaz de alcançar o limite desse conhecimento. Embora ele, Shesha, possua 1000 rostos com os quais descreve as qualidades do Senhor. E Prabhupada ratifica: nesse caso, ninguém pode jamais calcular as expansões dessas potências, porque nem mesmo a própria personalidade de Deus, como a encarnação de Shesha, pode avaliar
as potências, embora ele tenha estado a descrevê-las continuamente com os seus 1000 rostos. Verso 42. Talvez a gente não possa argumentar, mas por que eu não posso compreender Deus, né? Então, dentre os vários argumentos, né, nós podemos, tem um que é bem simples de entender, é justamente o que se fala ali, né? Quem nasceu, o próprio Brahma, né, admite, quem nasceu depois da criação, assim como nós nascemos depois dos nossos avós, bisavós, tataravós, a gente não pode, a gente tem conhecimento, eu, por exemplo, tenho conhecimento até o meu avô e de forma muito vaga, mas meu bisavô, tataravô, mesmo que a gente se esforce a fazer a árvore genealógica da nossa família de um século, 2 séculos, 3 séculos, a gente não vai compreender profundamente, né, a intimidade dos nossos antepassados. Como é possível compreender o antepassado original, né, que é Krishna, a divindade suprema? Esse é o raciocínio de Brahma, realmente. Verso 42. Mas qualquer um que seja especificamente favorecido pelo Senhor Supremo, em virtude da imaculada rendição ao serviço ao Senhor, pode ultrapassar o intransponível oceano de ilusão e pode compreender o Senhor. Mas aqueles que estão apegados a este corpo e no final se destina a ser comido por cães e chacais, não podem realizar isso. E aqui, Prabhupada arremata. Portanto, enquanto a pessoa não deixar de identificar o corpo com a alma, não haverá conhecimento acerca de Deus. Enquanto não houver conhecimento acerca de Deus, todo o avanço da civilização material, com todo o seu fulgor, deverá ser considerado um fracasso. Versos 43 a 45. Ó Nárada, embora as potências do Senhor sejam incognoscíveis e incomensuráveis, todavia, como somos todos almas rendidas, sabemos como ele age através das potências de Yogamaya. E de modo semelhante, as potências do Senhor também são conhecidas pelo todo-poderoso Shiva, pelo grande rei da família teísta, a saber, Pralada, por Swayambhuva-mano, por sua esposa Shatarupa, seus filhos e filhas como Priyavrata, Uttanapada, Akuti, Devahuti e Prasuti. Por Pratinabarri, Ribo, Anga, o pai de Vena, Maharaja Dhruva, Ikshwaku, Aila, Mutyukunda, Maharaja Janaka, Gadi, Ragu, Ambarisha, Sagara, Gaia, Nahusha, Mandhata, Alarka, Shatadhanve, Anu, Rantideva, Bhishma, Bali, Amurtaraya, Dilipa, Saubhari, Utanka, Shibi, Devala, Pipalada, Sarasvata, Uddhava, Parashara, Bhurishena, Vibhishana, Hanuman, Shukadeva Goswami, Arjuna, Artishena, Vidura, Shrutadeva, etc. E Prabhupada explica. E como eles sabem? Prabhupada está se referindo a todo esse rol de grandes almas, devotos e devotas que foram elencados aqui por Brahmaji. E Prabhupada explica. E como eles sabem? Como eles conhecem a verdade? Com certeza, não é pela especulação mental, nem por alguma tentativa empreendida com os limitados instrumentos do conhecimento, os sentidos ou os instrumentos materiais, como microscópios e telescópios. Ninguém pode sequer conhecer com plenitude as potências materiais do Senhor que se manifestam diante de nossos olhos. A pessoa sensata, portanto, para de especular sobre assuntos que estão além da jurisdição de seu cérebro minúsculo e, com naturalidade, tenta aprender a render-se ao Senhor, que é o único que pode conduzi-la à plataforma do verdadeiro conhecimento. Aqui Prabhupada está falando sobre a epistemologia, né? As verdadeiras, as várias formas de se adquirir conhecimento, né? Como alguém sabe, ou como alguém pensa que sabe. Então, as 3 principais, dentre as 3 formas, as 10 formas de adquirir conhecimento, segundo os Vedas, as 3 proeminentes, mais importantes, que inclui todas as 10, é Pratyaksha, Anumana e Shabda. Pratyaksha
a compreensão direta, né? Aksha, com os nossos olhos, com os nossos sentidos. Anu, né? Com a especulação, mana, com a especulação mental. E Prabhupada condena, como a gente vê aqui no significado, a especulação mental, mas a filosófica não. Se nós podemos fazer o que estamos fazendo aqui, né? A leitura do Bhagavatam, né? Procurar respostas abrangentes, né? Sobre a filosofia e a teologia, né? De Krishna. Mas nós sabemos, no fundo, né? Que os Vedas são verdades axiomáticas, é um conhecimento que vem dessa sucessão discipular desses sábios que foram descritos aqui, né? Desse quilate, né? Shukadeva, né? Sabe, Vyasa. Então, esse conhecimento vindo dessas grandes personalidades chega até nós gratuitamente, de maneira inadulterada. Por isso, axiomática significa isso. Não há necessidade de argumentar. A gente aceita com o processo chamado Shabda, Shabda Pramana, né? A evidência oriunda, né? Das autoridades. Verso 46. As almas rendidas, mesmo que estejam nos grupos que levam vidas pecaminosas, tais como mulheres, classe operária, os montanheses e os siberianos, ou mesmo as aves e os animais selvagens, podem também conhecer sobre a ciência de Deus e livrar-se das garras da energia ilusória, rendendo-se aos devotos puros do Senhor e seguindo seus passos no serviço devocional. Prabhupada explica: no mundo material, quando alguém aceita uma determinada classe de serviço, exige-se que ele também tenha uma determinada espécie de qualificação, sem a qual ele não está em condições de executar esse serviço. Mas, no serviço devocional ao Senhor, a única qualificação exigida é a rendição. Interessante como a Prabhupada desconstrói, né, a partir das palavras do Bhagavata, o exclusivismo, né? Porque até então a literatura védica era patrimônio, né, de uma casta de intelectuais, de brahmanas, né? Mas aí está se explicando como um verso que Prabhupada gostava muito, né? Kirata, Runanda, Pulinda, Pulkasha. Assim como esse verso, né, que descreve as diferentes raças de baixas, né, caídas, mas não importa, né? Todos eles, né, se eles aceitam, né, os pés de lótus daqueles que aceitaram Krishna, eles podem se purificar, né, e atingir a perfeição, a mesma perfeição do conhecimento. Então, a gente percebe na nossa literatura, no Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, essa natureza da escrita inclusivista e não exclusivista, né? Aquilo que é percebido como o Brahman absoluto é pleno de ilimitada bem-aventurança, em que não existe aflição. Esta é, com certeza, a última fase do desfrutador supremo, a personalidade de Deus. Ele está eternamente desprovido de toda perturbação e temor. Ao contrário da matéria, ele é consciência completa, incontaminado e sem distinções. Ele é a principal causa primordial de todas as causas e efeitos, em quem não há sacrifícios para atividades frutivas e em quem a energia ilusória não permanece. Prabhupada explica: como se explicou anteriormente, todos devem compreender os três aspectos do absoluto: Brahman, Paramatma e Bhagavan. Nesse caso, existe um fluxo ilimitado de felicidade permanente, sem medo de interrupção, como experimentamos aqui no mundo material, né? Interrupção no mundo material, mas quando o indivíduo se aproxima e se conecta, o conectado, né? Inclusive, essa expressão que a Charadeva também usa muito na tradução do guia literal da Bhagavad Gita, o conectado. Então, esse conectado, ele experimenta sem interrupção felicidade e sem medo, desprovido de medo. Abhaya. A relação com o Senhor jamais se interrompe. Logo, não há aflição nem temor. Tal felicidade não pode ser explicada por meio de palavras. E não adianta tentar conseguir essa felicidade com atividades frutivas decorrentes de alguns arranjos e sacrifícios.
verso 48. Nesse estado transcendental, não há necessidade de controle artificial da mente, de especulação mental ou de meditação, como os praticam os gyanis e os yogis. A pessoa abandona esses processos, assim como o rei dos céus Indra não se dá o trabalho de cavar um poço. A personalidade de Deus é o mestre supremo de tudo o que é auspicioso, porque os resultados de quaisquer ações executadas pelo ser vivo na existência material e espiritual são concedidos pelo Senhor. Nesse caso, ele é o benfeitor último. Cada entidade viva é não nascida. E, por conseguinte, mesmo após a aniquilação do corpo elementar material, a entidade viva existe exatamente como o ar dentro do corpo. Só um minutinho. Parece que o verso anterior está contradizendo o que eu acabei de dizer, porque o verso que eu supracitei, a gente vê essa linguagem inclusivista, né, que está incluindo até as pessoas ateístas, né, as classes mais mal educadas, né, os povos mais mal educados. Mas aqui agora está falando que o yogi, os gyanis, os estudiosos, especuladores, têm de abandonar tudo para se render a Krishna. Então, a gente tem de entender que essa linguagem, a ideia aqui é que quando você aceita qualquer processo isoladamente, tá, esse é o ponto. Nós podemos, a Bhakti Yoga, ela pode ser praticada, porque a gente tem a tendência de pensar, agora eu estou praticando Bhakti Yoga, eu posso abandonar tudo, porque Bhakti é o processo mais elevado. Porém, a gente tem de entender que, apesar de Bhakti, e às vezes nem é processo, é a posição natural da alma, realmente nos leva à compreensão da personalidade de Deus, que está acima de Paramatma ou Bhagavan, que é almejar Paramatma ou Brahman, que é a meta dos yogis e dos gyanis. Porém, apesar de termos essa metodologia mais elevada, nós não somos os mais elevados, entendeu? Então, com certeza, até alcançar a Bhakti pura, nós podemos continuar praticando a yoga, né, que é importante para a nossa saúde, e ensinar, né, os professores de yoga, que nós temos uma professora de yoga assistindo a aula conosco, lá do Rio, está passando uns dias aqui, a Ana Demori. Então, nós estimulamos os professores de yoga a continuarem dando aulas de yoga, porque é importante para a saúde física e mental, porque a yoga é para a mente. Está salvando muita gente nessa pandemia, o yoga. E a nossa tarefa é fazer com que todos os profissionais, não importa, né, profissionais da mente, do corpo, tudo, coloquem Krishna, né? Coloquem Bhakti, devoção. Isso significa que a yoga não vai ser apenas mecânica, né? Para o controle da mente em si, porque Bhakti, ele, além de é para purificar a mente. Segundo Prabhupada, Mantra Yoga, o Mahamantra Hare Krishna, ele purifica a mente. E automaticamente, quando se purifica, se controla. Então, não precisa abandonar nenhum processo de yoga, nenhum estudo acadêmico. É possível continuar com tudo que a gente está fazendo com Bhakti, porque Bhakti vai permitir que um yogi alcance sucesso no seu controle da mente, nos seus estudos, etc. Não importa qual seja o ofício. Então, eu estou só enfatizando isso para mostrar que isso aqui não é, essa citação não pode ser compreendida de forma dogmática ou fanática. Também é inclusivo. Esse texto também é inclusivo, tá? Porque Bhakti pode permear qualquer situação da vida. Não sei se deu para entender. Tá? Sim, sim. Prabhupada, ele fala aqui, né, no significado, no comentário do verso 47, no finalzinho. E essa satisfação dos sentidos, né, ocupar os sentidos materiais no serviço, também é compartilhada pelos reciprocadores transcendentais. Como as atividades são ilimitadas e não param de aumentar, não há lugar para tentativas materiais ou para arranjos artificiais. Essa felicidade de qualidade transcendental chama-se Brahma Saukyam.
a qual se escreverá com clareza no quinto canto. Né? Então, verso 49. A personalidade de Deus é o mestre supremo de tudo o que é auspicioso, porque os resultados de quaisquer ações executadas pelo ser vivo na existência material, né? Então, quaisquer ações executadas pelo ser vivo na existência material e espiritual são concedidos pelo Senhor. Nesse caso, ele é o benfeitor último. Cada entidade viva é não nascida e, por conseguinte, mesmo após a aniquilação do corpo elementar material, a entidade viva existe eternamente como ar dentro do corpo. Meu querido filho, acabei de fazer uma explicação resumida sobre a suprema personalidade de Deus, que é o Criador dos mundos manifestados. Sem ele, Hari, o Senhor, sem ele, Hari, o Senhor, não há outras causas das existências fenomenal e numenal. Não, então, Srila Prabhupada, no comentário, diz que na Bhagavad Gita 9.4, confirma-se que é só por meio de suas potências que ele está presente em toda e qualquer parte. Tudo o que se manifesta repousa apenas em sua potência, mas ele, como a suprema personalidade de Deus, está sempre à parte de tudo. A potência e o potente são simultaneamente iguais e diferentes um do outro. Ó Narada, a suprema personalidade de Deus fez para mim um resumo desta ciência de Deus, o Srimad Bhagavatam, e ela foi falada como o somatório de suas diversas potências. Por favor, expande tu mesmo esta ciência. Então, Brahmadi recebeu diretamente do Senhor esta ciência de Deus e a transmitiu na íntegra a Narada, que, por sua vez, ordenou a Vyasa que a expandisse. Verso 52. Por favor, descreve a ciência de Deus com determinação e de maneira a possibilitar ao ser humano o desenvolvimento do transcendental serviço devocional à personalidade de Deus, Hari, a superalma de todo ser vivo e o sumum bono, fonte de todas as energias. E verso 53. As atividades do Senhor em associação com suas diferentes energias devem ser descritas, apreciadas e ouvidas de acordo com os ensinamentos do Senhor Supremo. Se isto for feito regularmente com devoção e respeito, com certeza a pessoa escapará da energia ilusória do Senhor. Aqui estamos vendo o início da nossa escola, né? A nossa pedagogia, né, ela inicia com Brahma, como o primeiro texto do Bhagavatam explica, né? O primeiro canto, verso número 1, explica que Tene Brahma Rida Ya Adi Kavaye, que Krishna ele transmite esse conhecimento no coração de Brahma. Então, Brahma recebe dentro do coração, não foi na mente ou no intelecto, foi de dentro no coração, onde e é na região do coração que está o Atma, né, a nossa alma. Então, esse conhecimento entrou fundo, né, no coração de Brahma e Brahma transmite depois para o seu filho Narada Muni, e ele está sendo estimulado aqui a passar para frente o conhecimento. Né? Uma vez, Purushatraya Swami, ele fala, né, que a pedra que não rola cria limo, né? E Krishna também, depois que falou o Bhagavad Gita para Arjuna, ele fala para Arjuna, Bhaktosime Sakashiti. Eu estou falando para você, Arjuna, porque você é meu amigo, meu devoto, né, que você não me inveja. E também ele estimula Arjuna dizendo, né, aquele que passa para frente esse conhecimento, o serviço devocional está garantido, né? Então, aí nós, aqui na nossa família, a gente adora, né, pregar, adora falar, né, sobre Krishna, transmitir o conhecimento, estamos sempre dando aula, e às vezes é até um pouco de interesse, né, porque é uma forma que a gente tem de garantir a Bhakti, e para a gente aprender também, né?
Então, quando a gente ensina, quando a gente está falando sobre Krishna, como estamos fazendo agora, é uma forma da gente aprender também. Sim. Porque nunca existe um limite para o aprendizado, Sim. né? Tem essa passagem aqui, né, desses versos, né, que o Sr. Brahma explica para Narada, me chama particularmente a atenção também, eu acho que a gente tem alguns minutinhos, eu vou, né, falar rapidinho. Essa passagem que ele fala, né, sobre os aspectos da compreensão de Deus, que já foram explicados em capítulos anteriores, na sequência desse segundo canto, né, que é o primeiro passo para a compreensão de Deus, o segundo passo para a compreensão de Deus, o terceiro passo para a compreensão de Deus, né? E ele retoma isso aí de uma maneira bem sucinta. E é interessante que nos capítulos anteriores, né, Shukadeva explica para o Maharaj Parikshit esse primeiro passo, e, né, Shaunaka Rishi, na Assembleia de Naimisharanya, quando o Sutta estava falando o mesmo conhecimento, diz assim para a Sutta, Shukadeva era um sábio, né, com um senso poético, ele Rishin Kavin, ele fala literalmente essa expressão sânscrita, né, ele fala para a Sutta que o mestre de Sutta, Shukadeva, era um Rishin Kavin, um sábio com um senso poético, porque ele dava uma maneira poética, um senso poético, né, ele conferia um senso poético de descrição às coisas. Tanto que Shukadeva, quando ele vai falar do primeiro passo de compreensão de Deus, que é Brahman, né, ele faz menções, né, metafóricas, ele fala as florestas são pelo de Deus, né, dessa grande forma universal, Viratiru, os cabelos, as montanhas são seus ossos, o oceano é sua cintura, o canto das aves é o seu magistral senso estético, né, o sol e a lua são seus olhos, né, então o Shukadeva ele realmente confere a sua explicação, né, um senso estético. E ele explica assim a forma Brahman, né, de Deus, que é essa potência tangível, a qual nós temos um primeiro acesso através dos nossos sentidos funcionais, visão, audição e por aí vai, né? Então essa é a primeira manifestação que a gente tem acesso de uma forma tangível mesmo. E depois Shukadeva explica mais para Parikshit o segundo passo de compreensão de Deus, que é Paramatma. E é interessante que, mesmo nessa explicação do Brahmaji, né, do Sr. Brahma, e Prabhupada também explica seus significados, que esse Paramatma ele tem uma forma, né, como eles sabem, ninguém inventou, não é especulação mental, os sábios viram essa forma, a descobriram em seus corações e nos corações dos outros, né, de todas as entidades vivas. Então, enquanto nós, enquanto Atma, não, temos apenas o poder, digamos assim, de ocupar uma forma, né, Paramatma ocupa simultaneamente todas as formas, né? E é justamente essa expansão de Deus que nos acompanha as nossas andanças no mundo material. E os sábios descrevem essa forma como Pradesha Matram, que é a forma de 11 centímetros, um palmo, né? Tem até especificação técnica assim, dessa forma, ocupando, né, desde as formas maiores, né? Desde um elefante até uma formiga. Então, toda forma tem a sorte de ser acompanhado por esse amigo desconhecido, né? A Vigyata. E aí, o Shvetashvatara Upanishad faz uma menção muito bonita a essa descoberta de Paramatma, né? No Shvetashvatara Upanishad se diz que existem uma alegoria, né? São duas aves que pousam numa árvore. Tem uma ave que está ali ávida comendo os frutos da árvore. Mas chega um dia na eternidade que essa ave volve o seu olhar para outra ave, sua amiga ancestral, então dá-se a união, né? Então a alma, nós, a Atma, então volvemos o olhar para Paramatma e a gente começa então esse relacionamento amoroso. Então essa é a realização Paramatma, almejada pelos yogis, né, místicos. E o terceiro passo para a compreensão de Deus, incrivelmente, é explicado por Shaunaka Rishi, num próximo capítulo aqui deste segundo canto, né? Porque ele está tão assim, em êxtase, tão feliz com as explicações de Sutta Goswami, que ele começa a falar sobre o aspecto Bhagavan, o próprio Shaunaka Rishi. E no discurso dele, que é a explicação sobre o aspecto Bhagavan, né? Aquele que tem todas as opulências, vem à tona. Então ele explica, né, essa forma Bhagavan, ele inclusive cita as deidades, a forma das murtis, né, adoração à murti de Krishna, o fato de o Bhakta, né, o yogi oferecer folhas de tulasi às murtis de Krishna. Então, impressionantemente, Shaunaka vai falando a respeito do Bhagavan mesmo, dessa adoração às formas de Krishna, certo? E assim, o Sr. Brahma, que retoma de maneira sucinta também esses aspectos, Prabhupada também retoma em seus comentários.
Por isso que esse tópico, esse assunto, né, da compreensão das potências de Krishna, como Brahma explanou aqui, né, e dessas fases, essas etapas de compreensão, elas são primordiais para que o yogi se debruce, né, sobre esse conteúdo, sobre esse assunto, sobre essa ciência, e possa realmente galgar a realização pessoal nesse passo a passo. É isso. Nós não planejamos nada. Espero que nossa leitura tenha satisfeito aí os organizadores e vocês ouvintes. Eu estou vendo aqui a Damodara está com esse livrinho aqui na mão, Versilo. Ela deve estar a fim de recitar uma poesia. Uma breve. Janelas do amor. Movendo-se ao som da melodia, teus pés tocam e não tocam o chão. Esta tua dança é o triunfo de meu incauto coração. Ultrapassar o absurdo é impossível sem teus cuidados. Cruzar penumbra sem tua mão é como cruzar oceano devastado, no qual o livre espírito se faz todo dor. Tu só chegas, sorriso absoluto em beleza, se abrem as janelas do amor. Gratidão aos organizadores do evento, para a gente foi um prazer fazer um pouco dessa imersão, né, no segundo canto, sempre é muito, muito, muito prazeroso. Hare Krishna. Hare Krishna. Será que tem pergunta? Ah, sim. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, o Ananta Vishnu pode falar para a gente, por favor. Olá, caso alguém tenha alguma pergunta, por favor, fique à vontade para abrir o microfone e realizar a pergunta. Aurama Putra e Shidra Modala. Hare Krishna, Prabhu, reverências. Aqui é Nava Vrinda. Posso fazer a pergunta? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. O senhor falou que pelo estudo de Bhaktivinoda, se não me falha a memória, os demônios representariam anartas e impurezas que nós temos. O senhor saberia dizer a referência onde é que a gente encontra esse estudo completo de Srila Bhaktivinoda Thakura? Sim, é o... Deixa eu pegar aqui. É um livro chamado Sri Chaitanya Shikshamritam. Ele escreveu em 1886. Você vai encontrar ele em inglês, né? A primeira edição foi em 1886. Sri Chaitanya Shikshamritam. Tá bom, Prabhu, muito obrigada. Haribol. De boa. Mais alguma pergunta? Então, obrigado, gente. Hare Krishna. Minhas reverências a todos vocês, tá? Muito obrigado. Hare Krishna.